O colombiano, conhecido pelo seu primeiro e terceiro nome, foi tido como um dos homens mais ricos do mundo na década de 80 e 90. Ele é tido como o traficante mais impiedoso, brutal e ambicioso da história e chegou a ganhar mais de 20 milhões de dólares por dia. Hoje, pessoas curiosas, nós vamos falar 10 fatos malucos sobre Pablo Emilio Escobar. Depois de la etiqueta. Saudações, bom dia curiosos, eu sou o Bruno de Oliveira, o Curioso, e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Pablo Escobar até hoje é considerado como um dos maiores traficantes de drogas que já existiu no planeta. O cara era o rei da cocaína nas décadas de 80 e 90 e foi o criador do famoso Cartel de Medellín. Apelidado carinhosamente como Dom Pablito ou El Patrón, ele chegou a ganhar cerca de 20 milhões de dólares por dia. Tudo isso com a sua famosa política do plata ou plumo, que significa prata ou chumbo. Se você é fã de seriados, com certeza já deve ter ouvido falar da série Narcos, que está passando na Netflix, e foi essa série que me inspirou a fazer esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para os 10 fatos malucos sobre Pablo Escobar, o rei do narcotráfico. Pablo Emilio Escobar começou muito cedo no mundo do crime. Quando ele era adolescente, ele vendia cigarros e bilhetes de loteria falsificados. Roubava lápides em cemitérios e depois vendia. Ele foi evoluindo e depois dos 20 anos ele começou a roubar carros e sequestrar pessoas. E uma das últimas cartadas do Pablo nesse mundo do sequestro foi quando ele resolveu sequestrar um executivo de Medellín e recebeu 100 mil dólares. Para vocês terem uma noção, aos 22 anos de idade, Pablo Escobar já era milionário. Pois é, e eu aqui, sendo honesto, mas eu não sou milionário, mas sou honesto, né? Foda. O cartel de Medellín contrabandeava cerca de 15 toneladas por dia para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, é como se 2 elefantes de cocaína entrassem nos Estados Unidos todos os dias. E para essa droga toda entrar, ele usava de vários artifícios, de pessoas que engoliam aqueles saquinhos de cocaína, de aviões, ele tinha mais de 20 aviões, helicópteros, ele tinha 2 submarinos, lanchas, navios, a droga entrava de tudo quanto era jeito, até dentro de pneu de avião. Nessa época tava tão forte a coisa que 80% de toda a cocaína vendida nos Estados Unidos era dele. A terceira curiosidade é que em 1989, El Patrón saiu na revista Forbes com uma fortuna avaliada em mais de 25 bilhões de dólares. E nessa época ele era simplesmente o 7º homem mais rico do mundo. Ele falava que todo esse dinheiro vinha de vários negócios, inclusive de uma rede de táxis em Medellín. Essa rede de táxis dele dava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele chegava a gastar 3 mil dólares por mês de elástico, comprando elástico para prender os rolos de dinheiro. Era tanto dinheiro que chegou um momento que o contador disse: chega, não dá mais para guardar tanto dinheiro nos bancos. E aí começaram a enterrar dinheiro, construíram um monte de galpão para colocar dinheiro, espalharam dinheiro por tudo quanto era cofre da cidade. E o maluco disso tudo era que cerca de 2 bilhões de dólares eram perdidos todos os anos por causa da umidade que estragava o dinheiro e dos ratos que comiam, sem contar com os bilhões de dólares que nunca foram desenterrados. Sério? Então partiu Colômbia. E com essa grana toda, o tio Pablito se sentiu o rei da cocada preta, ou seria da cocada branca. E aí ele resolveu construir o seu próprio paraíso na Colômbia. Ele fez uma mansão gigante em um ponto estratégico com 20 quilômetros quadrados e colocou um monte de bicho lá dentro. O dinheiro era tanto, para vocês terem uma ideia, uma vez ele teve que se esconder na floresta com a sua família e a filha dele começou a ficar com frio. Caiu a noite, começou a ficar com frio e ele queimou 2 milhões de dólares para aquecer a filha. Caraca, vocês têm noção disso? O cara fez uma fogueira com 2 milhões de dólares. Até agora a gente tá só falando de dinheiro, ostentação, poder, mas é bom lembrar que para conquistar tudo isso, muita gente morreu. Tá ligado naquela frase que eu falei no início do vídeo da política do plata ou plumo? É dinheiro ou chumbo? Pois é, nesse caso foi muito dinheiro e muito chumbo. Ele matou traficantes, políticos, um candidato à presidência, um ex-ministro da Justiça,
mais de 200 juízes, milhares de policiais e dezenas de jornalistas. Para vocês terem uma noção, a cabeça de um policial valia 2 milhões de pesos colombianos na época. Quem não aceitava plata, meu amigo, levava plumo. A estimativa é que no total ele tenha sido responsável por mais de 4 mil mortes. Muito mais do que isso. A coisa era tão maluca que ele mandava uma carta escrita por ele mesmo para suas vítimas, convidando-as para os seus respectivos enterros. No auge do poder, Pablo Escobar mandou derrubar um avião da Avianca com 107 pessoas a bordo e todos morreram. Ele acreditava que um candidato à presidência chamado César Gavinia estaria no avião e mandou um cara com uma bomba derrubar a porra toda. Para a sorte do candidato à presidência e pro azar de 107 pessoas, o candidato à presidência estava em um jatinho particular. E 6 meses depois, ele se tornou presidente da Colômbia. Além desse atentado, Dom Pablito pagou 2 milhões de dólares para um grupo paramilitar conhecido como M19, Movimento 19, tomar o Palácio da Justiça. E aí a polícia resolveu reagir e deu merda. Foram mais de 400 reféns e 98 mortos. Além disso, o Pablo Escobar mandou explodir o prédio da Polícia Secreta Colombiana com o objetivo de assassinar o general Miguel Alfredo. E apesar do prédio ter sido completamente destruído, como vocês estão vendo aí, e mais de 70 pessoas morrerem nessa explosão aí de mais de 1 tonelada de dinamites, o general não morreu. Enquanto Pablo Escobar era considerado como inimigo do governo dos Estados Unidos e do governo da Colômbia, ele era tido como um herói, como um Robin Hood pela população. Ele ajudava a população pobre da cidade, bancava um monte de times de futebol, construía estádios, doava casas. Ele sempre se esforçou para ter uma imagem de mocinho, de bom homem. Tanto que a população ajudava ele, escondendo informações sobre as coisas que ele fazia, e mesmo se falasse levava plumo, então... E como ele tinha o amor da população, ele resolveu entrar para a política, ser deputado. Colocou um cara lá para se candidatar, ele sendo suplente, né, por trás. E quando esse cara ganhou, na festa da vitória, entregou o cargo para o Pablo Emílio Escobar. Ele entrou na política com o objetivo de ser presidente da Colômbia. E a partir daí, a coisa ficou ruim para o lado dele. Vendo que a coisa estava complicada para o lado dele, que o cerco estava se fechando, ele decidiu construir a sua própria prisão, chamada de La Catedral, porque nessa época ele tinha muito medo de ser exilado para os Estados Unidos. Ele negociou com o governo colombiano e construiu a sua própria prisão de luxo, e lá dentro tinha festas, tinha regalias, era uma mansão, prisão. Tudo isso em troca da sua não extradição para os Estados Unidos. Daí, quando o lance das festas e as imagens da prisão de luxo de Pablo Escobar vazou na imprensa internacional, o governo da Colômbia resolveu mudar ele de prisão. E claro, Pablo Escobar fugiu. Na época ele sempre dizia uma coisa que ficou famosa: prefiro uma cova na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Pablo Escobar estava foragido da polícia e, em um belo dia, ele resolveu ligar para o filho dele e a casa caiu para ele. Ou melhor, ele caiu em cima da casa. No dia 2 de setembro de 1993, Pablo Emílio Escobar finalmente tombou sem vida no telhado de uma casa. A forma com que ele foi morto até hoje é bastante questionada. Ele levou vários tiros na perna, nas costas e um tiro no ouvido. O filho dele fala até hoje que o tiro no ouvido, o tiro na cabeça, foi o próprio Pablo Escobar que deu para não ser capturado pelas autoridades. Com a morte de Pablo Emílio Escobar, o cartel de Medellín se fragmentou e vários outros cartéis se formaram e acontece até hoje. Então é isso, todas as fontes estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveite para me seguir lá no Twitter e ficar por dentro de todas as novidades do canal através desse endereço e no Snapchat através
desse endereço, o Curioso Oficial. Estamos com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos no canal e para isso preciso da sua ajuda, do poder dos curiosos de carteirinha, indicando o Curioso para os seus amigos, compartilhando no Facebook e no Twitter. Posso contar com vocês? Seja um curioso de carteirinha, dando seu like e favoritando esse vídeo. Seja um curioso legal. Aqui embaixo tem um botão, clique e inscreva-se no canal. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!